Olá, meu nome é Vinícius, sou um dos participantes da equipe que vai apresentar sobre bactérias. A nossa equipe é composta por Vinícius, Samuel, Isaías e Michael. Bom, o que são as bactérias? As bactérias são seres vivos unicelulares, ou seja, que são compostos somente de uma célula, e procariontes, que não possuem membrana nuclear envolvendo seu material genético. Algumas bactérias são causadoras de doenças, no entanto, existem bactérias que possuem uma grande importância ecológica, como as bactérias fixadoras, que participam do ciclo do nitrogênio, ou as decompositoras. O que seria as bactérias que participam do ciclo do nitrogênio? É quando ocorre a morte da planta, certo? Liberando em si o nitrogênio no solo, em forma de amônia. Em seguida, ajuda esse material a transformar em vida outros seres, certo? No caso, também ajuda fornecendo nitrogênio às plantas, enquanto recebe açúcares, certo? São compostos orgânicos que ajudam no crescimento da planta. Em questão da decomposição, auxilia também a decomposição de produtos orgânicos, certo? Que são mortos, e também ajuda também para fornecer fertilizantes para o adubo, para a terra, tá bom? Meus colegas vão continuar nos próximos slides. Boa noite, meu nome é Samuel. Vou falar um pouquinho sobre algumas estruturas das bactérias. São elas o citoplasma, membrana, parede celular, locomoção, nutrição e reprodução das bactérias. Citoplasma, como já dito, as bactérias são seres procariontes. O que significa ser um ser procarionte? Ela tem seu material genético disperso no citoplasma. O material genético é constituído por uma molécula circular de DNA, que é conhecida como nucleóide, membrana ou parede celular. A bactéria é revestida pela membrana plasmática, que dá limite ao citoplasma, e em uma camada mais externa pela parede bacteriana, que impermeabiliza a célula contra a entrada de água através da osmose. Essa bactéria estourasse. Essa parede celular é constituída por uma rede de peptídeos ou lipídios ligados a polissacarídeos, chamada de LPS. De que forma acontece a locomoção? A locomoção das bactérias ocorre através dos flagelos, que são longos filamentos constituídos de fibrila. Michael vai explicar um pouquinho agora sobre as outras estruturas. Boa noite, turma. Meu nome é Maicon e eu vou dar continuidade ao assunto de estrutura da bactéria. Começando por nutrição das bactérias. A grande maioria das bactérias é heterotrófica, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento e se nutrem de substâncias produzidas por outros seres vivos. No entanto, existem algumas bactérias que podem produzir seu próprio alimento. Elas podem ser aeróbias, precisam de oxigênio para produzir seu alimento. Anaeróbias facultativas, podem viver com ou sem oxigênio. Anaeróbias obrigatórias, morrem na presença de oxigênio. O último tópico é a reprodução das bactérias. As bactérias se reproduzem de forma assexuada, principalmente por divisão binária. Nessa divisão, o cromossomo é duplicado e a célula se divide ao meio, dando origem a duas bactérias iguais. Esse processo acontece de forma extremamente rápida, motivo pelo qual proliferação de bactérias e infecções acontece rapidamente. Outro modo é um processo chamado de esporulação, que acontece quando a bactéria está submetida a condições críticas, como a falta de água e nutrientes. A célula bacteriana se envolve de uma camada extremamente espessa e interrompe o seu metabolismo, originando um endósporo que é capaz de viver em total inatividade por muitos anos. Boa noite, pessoal. Me chamo Isaías de Almeida Mendes. Vou falar um pouco aqui sobre a classificação das bactérias. Elas podem ser classificadas de acordo com seu formato,
São elas os cocos, bacilos, espiraladas e vibriões. Então, como vocês podem observar aí no slide, essas bactérias elas têm subdivisões, né, que são divididas, como eu já falei anteriormente, pelo formato. Os cocos, por exemplo, são bactérias em formato esférico ou oval. Já os bacilos são bactérias que possuem formato de bastão ou cilíndrico, na verdade. Logo, as espiraladas são bactérias que possuem formato de espiral, já é totalmente diferente. E os vibriões, como se fosse uma vírgula, semelhantemente uma vírgula, né? Para concluir, a gente pode perceber, né, que a bactéria é importante em diversos aspectos, né? Ela no caso tem muitas utilidades, como por exemplo, são essenciais para a vida na Terra, como a decomposição de produtos orgânicos, na digestão de certos animais, ruminantes. Ela auxilia, né, na decomposição de celulose e contribui também na transformação de matéria orgânica em fertilizante. Entre outras, né, entre outras funções que as bactérias são utilizadas. Então é isso. Aqui chega ao fim essa apresentação desse trabalho. Espero que tenham entendido e que vocês tenham gostado. Valeu, tenham uma boa noite e abraço.